dia, queridos. Estamos no Tratando a Alma, ainda em tempo de distanciamento, de isolamento social. Durante 51 encontros, nós falamos sobre o Salmo 23, sobre a oração do Pai Nosso, sobre as bem-aventuranças, e desde ontem estamos tratando alguns aspectos da dor humana, da dor da vida humana. E assim será por um tempo. Estamos falando sobre sentir-se fraco na fé, falaremos também sobre depressão, ansiedade, doenças incuráveis, conflitos nas relações de afeto, luto, todas essas coisas que dão um nó dentro da gente, na esperança de que com a palavra de Deus possamos ser tratados. Nós estamos então falando sobre fraqueza de fé. Quando não é que você negue a sua fé em Cristo, não é isso, mas você já não sente aquele vigor, aquela coragem, aquela intrepidez, você não se sente forte na fé. E ontem nós falamos que isso é coisa de gente. Vamos voltar a ler então a carta de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. E se sentir-se fraco na fé é coisa de gente, aqui nós vemos o apóstolo Paulo abrindo seu peito e falando a sua verdade para Deus. A gente precisa entender que falar com Deus é falar da gente. Muitas vezes nós oramos e trazemos na nossa oração tantas pessoas queridas, pessoas das nossas relações de afeto, clamamos por tanta gente. E aí parece que há alguma coisa de auto-engano nisso, como se você pudesse substituir a franqueza de uma conversa com Deus sobre você mesmo com um interesse, mesmo que genuíno, um interesse generoso, uma preocupação caridosa com as pessoas sofridas do mundo. É claro que interceder pelo próximo, pelo outro, faz parte da vida com Deus. Inclusive, a Bíblia nos insta, nos provoca a que intercedamos em oração. Mas isso não substitui uma conversa com Deus sobre você mesmo, onde você fale da sua dor, das suas dúvidas e da sua fraqueza. Como o apóstolo Paulo aqui, de uma maneira muito franca, abre o seu peito e diz: Senhor, está muito difícil para mim. Como Jesus no Getsêmani, quando ele ora e diz: Senhor, eu não vou aguentar, eu quero desistir. Mas ali também, tanto um quanto o outro, colocando-se diante de Deus e dizendo: Pai, que seja feita a sua vontade. Então é muito importante isso, é muito importante eu me abrir, falar da minha fraqueza, falar da minha fraqueza de fé, do meu desânimo de fé, das minhas dúvidas de fé, e entender aquilo que esse texto diz, que é exatamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, que a graça de Deus nos basta, e quando estamos fracos, se nos colocamos na posição certa
essa nossa fraqueza passa a ser um espaço onde a graça e o poder de Deus atua em nós. Sabe, você tem que tomar muito cuidado, porque esses momentos de fraqueza, de fé, podem gerar dentro de você culpa. E se você se sente culpado por estar fraco na fé, o culpado é um errado que precisa ser punido. E aí a nossa tendência é nos autopunirmos. E será que existe uma maneira mais eficiente de se autopunir do que se afundar ainda mais na nossa dor? Do que se afundar ainda mais no descaminho e até no pecado? Do que se deixar dominar por completo naquilo que está nos comendo por dentro? Muito cuidado! A culpa leva à autopunição e a autopunição leva a gente a se afundar ainda mais naquilo que está nos estragando. Cuidado também com a aflição. Você precisa falar para Deus sobre a sua fraqueza de fé, para que o seu coração não seja tomado por aflição, porque essa aflição faz a gente não se sentir merecedor da graça de Deus. É como se você se sentisse a pior das pessoas, ou alguém que olha para si mesmo e diz assim: o que existe em mim? Eu só sou desencontro, eu só sou fraqueza. E aí nesse não merecimento, você fica insensível para as suas próprias dores. E aí acaba se machucando ainda mais. Muito cuidado! A aflição nos conduz a um não merecimento, e se eu não mereço nada, tanto faz para onde eu vou. Como aquele cara, né, que entra num prédio, entra no elevador e aí o assessorista pergunta: qual andar, senhor? Ele fala: tanto faz, eu não sei nem que prédio eu entrei. E aí então a vida vira um caixote solto na correnteza. Muito cuidado com isso. Muito cuidado também com a prostração. Você precisa falar para Deus da sua fraqueza de fé para não ser tomado pela prostração. Porque a prostração te leva a uma displicência, a deixar as coisas caminharem do jeito que tiver que ser, a ser displicente, ser relaxado. E quando a gente faz isso, a gente se mortifica ainda mais. Muito cuidado com essa prostração que leva a uma displicência e que leva a uma automortificação. Ou seja, a gente precisa aprender a falar com Deus da gente e a falar com Deus, como Paulo falou, das nossas fraquezas de fé. O que diz lá em Jeremias 29? Se você me buscar de todo o seu coração, você me achará, diz o Senhor, porque eu me deixarei ser achado por você. É a graça de Deus que nos abraça nesse momento de verdade, quando a gente retira a máscara e fala para Ele, em oração, da nossa fraqueza, da nossa dor. Um texto lindo está em Isaías 1, quando o profeta diz assim, palavras de Deus: venha, vamos conversar, vamos arrazoar entre nós. Ainda que os seus pecados estejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a lã. Ainda que estejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Então eu preciso falar com Deus. Lá em Gênesis, capítulo 15, nós temos um encontro maravilhoso de um homem com Deus, um homem que assume a sua fraqueza, a sua dúvida e a sua dor. Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos,
e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão tirou a máscara e falou dele para Deus. Falou a verdade da sua dúvida, da sua dor, daquele momento em que ele estava descrendo. E Deus então acolhe na sua dúvida e lhe traz uma promessa. Coloca isso no seu coração, porque é isso que acontece também com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pediu para que Deus substituísse aquilo que o afligia. Deus não substituiu. Deus trabalhou o seu coração. Ele pediu a Deus uma explicação e Deus lhe deu uma promessa. Ele pediu que Deus retirasse aquela dor e Deus lhe deu a força para subsistir a ela, para atravessar aquele momento difícil, se reinventar na vida e prosseguir. Como Abraão. Deus chama Abraão para fora, mostra as estrelas do céu e responde com uma promessa de fé àquele coração tomado de dúvidas. A gente precisa deixar Deus nos levar para fora da tenda e nos mostrar as estrelas no céu. A gente precisa deixar Deus nos levar para passear e encher o nosso coração das suas promessas. Todos nós temos momentos em que descremos, em que nossa fé fica tão fraca, em que nos falta ânimo, coragem. É nessa hora que a gente precisa fazer a nossa oração mais verdadeira e fazer desse momento de fraqueza uma profunda experiência com a graça de Deus. Depois o tempo vai passar e quando isso voltar, a gente vai poder olhar para trás e dizer: eu sei como é que Deus age. E aí novamente falar da nossa dor e voltar a ter o mesmo socorro que tivemos. Melhor ainda, um dia a gente vai se deparar com alguém que vai olhar para a gente e vai dizer assim: eu não estou mais crendo em nada, está muito difícil para mim. E a gente vai olhar para ele, para essa pessoa com os olhos cheios de compaixão e dizer: eu sei o que você está passando. Eu já passei por isso também. Deixa eu te ajudar a abrir o peito e falar com Deus aquilo que está doendo. Deixe Deus tratar o seu coração. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua graça, que nos socorre, nos levanta nos momentos mais difíceis, nos abraça mesmo na nossa dor, mesmo quando nossa fé está fraca, está sem vigor. Mesmo ali nessa fraqueza, é ali que o Senhor vem e nos abraça e se revela esse Deus amoroso, gracioso, um Deus que faz das nossas fraquezas um lugar para uma profunda experiência contigo. Abençoa, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, visita os hospitais, essa gente bonita que tem trabalhado para socorrer os enfermos, visita os lares enlutados, os lares sofridos com essa doença, toda essa gente brava que tem trabalhado, todas as pessoas que têm colocado no coração um desejo sincero de servir e de ser um instrumento da Tua cura. Que o Senhor os abençoe, renove esse ânimo e dê a cada um de nós um dia abençoado e abençoador. Amém. Deus te abençoe,
Forte abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.